Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é sábado, 25 de outubro de 2025. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que muitas pessoas aceitam e muitas pessoas não aceitam, né? E diz que foi abolido e que não existe mais. Mas veja bem, eu estou aqui hoje não para falar em nome de religião. Por quê? Porque Jesus Cristo ama todos. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos, certo? E eu creio piamente que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Eu gostaria que, se possível, vocês participassem, né, dando a opinião de vocês sobre o tema que nós vamos falar hoje, tá bom? Não importa de que religião você seja, de que etnia você seja, eu quero dizer para você que Jesus te ama e eu também. E vocês também, aí diz pra gente de que lugar do Brasil vocês estão nos assistindo, ou que lugar do mundo vocês estão nos assistindo. Dá aí um parecer para nós, tá? Então vamos falar um pouco sobre a criação do universo, né? Deus criou os luzeiros, o sol, a luz, o mar, né? As estrelas, né? As galáxias. Depois Deus criou o homem. Depois da costela do homem, Deus criou a mulher, né? Lá no Jardim do Éden. E Deus, terminando tudo, ele disse assim, ó, lá em Gênesis, capítulo 2, do verso 1 a 13, diz assim: assim foram concluídos, né, os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia já havia concluído a obra, né? Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. E abençoou Deus o sétimo dia. Veja bem, abençoou e santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara. Agora veja bem, será que Deus precisava descansar? Será que Deus estava realmente cansado? Tá? Mas veja bem, meus irmãos, lá em Êxodo, capítulo 20, né, foi escrito a tábua dos 10 mandamentos com o próprio dedo de Deus, ok? Moisés, então, ele apresenta ao povo de Israel os 10 mandamentos em tábuas de pedra. A primeira foi quebrada pela rebeldia do povo, certo? Depois Moisés subiu ao monte e Deus fez de novo com seu próprio dedo, né, mais 2 tábuas de pedra, né? A Bíblia fala tábuas de pedra, com os 10 mandamentos. Então são 10 mandamentos. E um dos mandamentos já está esquecido por muitas pessoas, né? E Deus fala assim, lembra-te. Então vamos, vocês podem acompanhar comigo aí, na Bíblia de vocês, né? Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, que diz assim: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles fará todos os seus trabalhos, toda a sua obra, né? Mas no sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Amém? Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou suas filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que estiverem debaixo do seu teto, né? Pois em 6 dias
o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no sétimo dia descansou, portanto, o Senhor abençoou e santificou o sétimo dia. Como eu disse aqui, o Senhor, ele não precisava descansar. Ele abençoou e santificou o sétimo dia, porque ele sabia que na correria desse mundo, né, nós teríamos que ter um dia para descansar, certo? Agora quero falar para vocês, todos os dias são abençoados. Não tem dia que não seja abençoado. O nosso Deus nos abençoa todos os dias da nossa vida. Nós somos abençoados. Só que aqui, ele então abençoa e santifica o sábado, para que o homem possa ter um dia de repouso, né? Após a semana de trabalho, né? O homem, a mulher, enfim, o ser humano, ok? Eu só estou transmitindo o que está na palavra de Deus. Por isso que eu estou dizendo, esse aqui é um tema que nem todas as pessoas aceitam, né? Mas se você for estudar a Bíblia, eu estou falando agora só do Velho Testamento, depois a gente vai pular então para o Novo Testamento, ok? Eu estou falando aqui sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Vamos agora lá para o livro de Isaías, capítulo 58, verso 13 e verso 14, que diz assim: se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer, né, o que bem quiser. A minha tradução talvez seja um pouco diferente, tá? Em meu santo dia. Mas é a mesma coisa. E se você chamar o sábado deleitoso, né, e honroso, santo dia do Senhor, e honrá-lo, né, deixando de seguir os seus próprios caminhos, né? Veja bem, então, Deus, ele nos aconselha, né, a descansar no dia de sábado, ao repousar. Aí muitas pessoas falam, não, mas eu guardo domingo. Você pode guardar o dia que você quiser, meu irmão, não tem problema não. Jesus te ama do mesmo jeito, tá? O nosso Deus te ama do mesmo jeito. Eu só tô, como eu tô diariamente, todos os dias aqui trazendo um tema bíblico, né? E hoje então Deus me inspirou a trazer esse tema, ok? Mas agora a gente vai então para o Novo Testamento, ok? O Novo Testamento. A gente vai agora para o livro de Lucas, tá? O capítulo 13 de Lucas, ele vem narrando a história de um chefe da sinagoga, né? Que ficou indignado de ver que Jesus curava no sábado, né? Então, ele ficou indignado e Jesus então dá a resposta para ele, né? O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento, né? Você não tira ele do estábulo e leva dali, né, para dar água? Então esta mulher, né, a filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa 18 anos, não deveria ser curada no sábado? Não deveria ser libertada daquilo, né, que te oprimia? Então Jesus aqui, ele faz um milagre. E esse dia era sábado, ele cura uma mulher, certo? Ele chama essa mulher de filha de Abraão. E os judeus daquela época, eles, e até hoje é assim ainda, tá? Os judeus, eles guardam o sábado como se o sábado fosse um martírio, como se Deus estivesse oprimindo eles. E não é isso, meus irmãos, né? O sábado é um dia de buscar a Deus, é um dia deleitoso, é um dia que a gente costuma fazer visita nos hospitais, nos asilos, a gente canta, a gente louva, né? Eu não trabalho remunerado nesse dia, ok? Eu trabalho de segunda a sexta, mas eu não estou aqui, né, para criticar ninguém que não guarda o sábado. Você é livre, Deus deu o livre-arbítrio, como eu disse.
Se você quiser guardar o domingo, segunda, terça, você pode guardar todos os dias, porque todos os dias são abençoados. Mas eu estou falando do sábado aqui hoje, porque o sábado representa o memorial da criação, né? Depois que Deus terminou tudo, né? Ele diz assim: eu abençoo e santifico o sábado. Então, ele está abençoando e santificando o sábado como um dia de repouso e descanso. Eu não estou inventando isso, ok? Eu estou falando o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, ok? Se você concorda ou não, deixe a sua opinião. Se você concorda, você diz por quê. E se você não concorda, você diz por quê também, ok? E eu, terminando aqui, eu vou fazer uma oração, ok? Para que Deus abra a mente de vocês, tá? Como eu disse aqui, eu não estou aqui para julgar ninguém e ninguém pode julgar ninguém, porque o único que pode julgar é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, né? O nosso Criador, o nosso mantenedor, aquele que nos sustenta, aquele que nos coloca de pé todos os dias. Toda honra e toda glória a esse grande Deus, ok? Então vamos lá. Aqui, agora nós vamos para o livro de João, né? João capítulo 5, verso 16 e verso 17. Jesus, ele cura um paralítico, ok? E ele diz assim para o paralítico, ó, toma teu leito e anda. E também era num dia de sábado. E depois, então, os judeus ficaram investigando. Quem, né, pediu para você tomar seu leito e andar? Ele fala, aquele que me curou, Jesus Cristo, certo? Então, vamos lá. João 5,16. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Veja bem a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Só que veja bem, Jesus, quando ele diz aqui eu estou trabalhando, né? Todo mundo sabe que José, pai de Jesus, era um carpinteiro e Jesus trabalhou na marcenaria com seu pai até os 12 anos de idade, né? Então, quando ele fala eu estou trabalhando, ele estava curando. Ele não estava trabalhando na marcenaria de seu pai, certo? Então, mas os judeus, eles não gostaram que Jesus curou aquele paralítico num dia de sábado, ainda falou assim, toma teu leito, né, e anda, né? Você está curado. Então, para os judeus, naquele dia, eles não podiam carregar nada, mas nem uma moedinha no bolso que fizesse barulho. Eles falavam e falam até hoje os judeus que nós estamos pecando. Veja bem, os judeus, eles guardam o sábado, mas de uma maneira como se fosse um verdadeiro holocausto, certo? E eles também não acreditam na segunda vinda de Jesus. Para eles, Jesus ainda não veio, né? Mas a palavra de Deus, ela não diz isso, ok? Agora a gente vai para o livro de Romanos. Romanos capítulo 14, do verso 5 ao verso 6, né? Aqui, eu também digo, né, que aqui a gente não deve julgar ninguém. A gente não deve julgar ninguém pelo dia de guarda. A gente não deve julgar ninguém por aquilo que deve comer e por aquilo que não deve comer, certo? Então, é que eu disse, é o livre arbítrio, né? Deus deixou também, se você for examinar lá no livro de Levíticos, né, os animais limpos e os animais impuros que deveríamos comer, ok? E veja bem, hoje eu sou diabético, então eu estou fazendo um regime alimentar, estou tomando meus remédios, estou diminuindo gordura, estou diminuindo o refrigerante que eu gosto, açúcar e um monte de coisa. Então, tudo isso é para a minha saúde e para a saúde de vocês. Você vê como que a Bíblia é maravilhosa? Que manual magnífico, né? Então vamos lá, ó. Romanos capítulo 14, versos 5 e verso 6. Começa dizendo assim, há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, ok? Certo?
a quem considere iguais todos os dias. É o que eu já comentei, né? Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, o faz. Aqui é Paulo falando para os romanos, tá? Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dê graças a Deus. Aquele que se abstém, né, para o Senhor, se abstém, dê graças ao Senhor. Então, tudo que nós formos fazer, que nós possamos fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nós não julguemos os nossos irmãos, que muitas vezes pode ser que não tenha a fé que a gente tem, né? Então, é que eu digo, eu não estou aqui defendendo placa de igreja, porque placa de igreja, ela não salva ninguém. Eu estou aqui apenas participando com vocês, aliás, compartilhando com vocês o que a Bíblia está ensinando, né? Veja bem, cada dia eu falo de um tema, né? Ontem, né, sexta-feira, eu falei sobre o Salmo 23, um dos salmos mais lindos da Bíblia, né? Um salmo onde fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Então, é um salmo fantástico, escrito por Davi. E agora a gente vai para Hebreus. Hebreus, capítulo 4, o verso 9 diz assim: assim resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, né? Como Deus descansou das suas, né? Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele é o Senhor do sábado. E isso está relatado lá em Marcos, né? Capítulo 2, verso 27. Diz assim: Jesus disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse é o verso 27. Então veja bem, Jesus disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem, porque ele sabia que o homem precisava ter um dia de descanso, e não o homem por causa do sábado. Agora o verso 28, sim, diz assim, de sorte que o Filho do Homem também é o Senhor do sábado, pois ele que criou, né? É a criação de Deus. Então o que o sábado nos lembra? O sábado nos lembra da criação de um Deus que é criador, ok? Então lá no Éden, após terminar tudo, ele disse lá em Gênesis capítulo 2, né? Deus abençoou e santificou o sábado. Então, uma coisa que é abençoada e santificada por Deus, isso só vai fazer bem para minha alma e para a sua. Só que eu disse, né? Aliás, eu disse não, Deus nos dá o livre-arbítrio. Cada um guarda o dia que quer, certo? Eu apenas estou comentando o que está escrito na palavra de Deus e eu realmente sou um guardador do sábado, ok? Aí veja bem, meus irmãos, eu já conversei com muitas pessoas que é contrária a isso. E eu respeito todas as opiniões, certo? Eu tenho amigos de todas as religiões e eu chamo de irmãos, certo? Para mim, vocês são todos meus irmãos, ok? Como Deus ama a todos, o amor de Deus é um amor incondicional. Como eu vou falar, eu amo determinada crença eu repudio? Não. Eu amo a todos. A gente não pode fazer acepção de pessoas, ok? Ó, a gente agora vai para o livro de Isaías, capítulo 62, verso 22 e o verso 23. Ali Isaías está falando, né, de novos céus e nova terra que Deus, né, vai criar, vai restaurar para mim e para vocês. Então vamos lá. Isaías capítulo 62, meus irmãos, 66, verso 22 diz assim: porque
como novos céus e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então Deus está preparando para a gente, né? Um novo céu, uma nova terra. É a promessa que foi feita, né? Lá em São João, né? Uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Morada para mim, morada para vocês. Basta a gente aceitar que um dia a gente vai estar lá, tá bom? Aí o verso 23 diz assim: e será, né, que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado ao outro virá toda a carne a adorar, né? Toda a carne vai vir me adorar perante mim, diz o Senhor, né? Eu li errado aqui, deixa eu ler novamente. E será de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então veja bem, aqui Isaías diz então que na nova terra, né, que Deus está preparando para nós, né, novos céus, nova terra, que lá também nós iremos guardar o sábado, ok? Então, como eu disse aqui, eu não estou aqui para dizer, eu faço isso porque eu sou melhor do que você. Não, meu irmão. Nós somos todos iguais, nós somos todos pecadores. Simplesmente eu estou falando o que está escrito aqui na Bíblia, certo? É como eu digo, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Se vocês puderem comentar, né, e falar o que vocês pensam do que isso que eu acabei de compartilhar com vocês, eu gostaria que vocês compartilhassem, que vocês comentassem, que vocês dissessem de que lugar do Brasil ou do mundo vocês estão nos assistindo. Compartilhe conosco. Eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo nesse momento, que Jesus te ama e eu também. Oh, glória! Vamos orar? Feche seus olhos. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, ó grande Pai, eu estou aqui para compartilhar a sua palavra, porque eu sei que tem muitas pessoas famintas da sua palavra. E eu sei, grande Deus Todo-Poderoso, que há pessoas de várias etnias, vários credos, várias religiões, né? E eu tenho certeza absoluta que o Senhor ama todos, porque o Senhor morreu na cruz por todos. Então, a gente sabe que tem pessoas que concordam com a tua palavra e tem pessoas que não concordam, né? Mas o Senhor ama todos. O Senhor quer salvar a todos, mas nem todos amam o Senhor. Isso é claro. Mas feliz daquele que te ama, feliz daquele que acredita nas promessas que tu fez a nós. E que possamos não só acreditar, mas que possamos ter um relacionamento diário contigo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus, que você possa dizer assim comigo: quando eu olho para mim, eu vejo que eu não posso me salvar, porque eu sou um pecador. Mas quando eu olho para esse grande Deus, né, eu vejo que eu posso ser salvo, porque esse grande Deus é um Deus de amor, é um Deus de maravilhas. Shalom!